Mas determinadas coisas, por exemplo, a mulher do Lula, a dona Letícia, falou com ele sobre esse negócio da ajuda lá, que tinha dado um problema lá no programa, que ela queria fazer uma surpresa para o Lula. Então vamos lá direto ao ponto agora. Exatamente. Então o Alexandrino Alencar foi ao senhor e contou essa história que o senhor está contando agora. Vamos lá. Exatamente. Simplesmente me disse o seguinte: olha, no aniversário que teve lá em Brasília do Lula, eu me encontrei, que eu pedi a ele que ele fosse, que eu não ia a essas coisas. Tá. Eu pedia, então era outra coisa. Nesses tipos de. Eu pedia a ele, era uma forma de eu me preservar, vamos dizer, e ele me ajudar a estar presente lá, para não dizer que ele está se afastando com isso aqui. Então, ele ia, e a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais, e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. E me pediu o seguinte: Emília, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse. Me pediu expressamente que eu lhe avisasse que eu não comentasse com Lula, porque isso era uma surpresa. De fato, se eu não me engano, isso Alexandrino me falou outubro, mais ou menos outubro, meado de outubro, em torno disso. Mas no final do ano, o último dia, penúltimo dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá sempre no Palácio Planalto. Tive com ele, e aí eu disse: olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, então, ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Quando foi que ele soube? Quando? Não sei. Por quem que ele soube? Não sei. Por mim, não foi, porque eu só estava falando com ele naquele dia, o penúltimo dia dele terminar o mandato dele. E o Alexandrino, na época, me disse que eu autorizei o Alexandrino e disse: Alexandrino, vamos fazer o seguinte, você vai verificar com o nosso diretor de São Paulo, fale em meu, ele sempre falava essas coisas em meu nome. Fale, diga ao rapaz, para identificar uma pessoa. Eu não quero envolver a Odebrecht. Quero que seja alguém que ele destaque. E esse alguém contrate pessoas de fora para ver o que é aquilo e me diga, inclusive, qual é o valor que vocês estão perguntando. Olha, eles estão estimando, já tomei essa iniciativa de buscar isso, eles estão estimando em torno de uns 400, 500 mil reais. Eu disse: está perfeito, claro. Mas e só uma coisa, desculpa interromper. Essa pessoa que ficou encarregada, quem era? Que ficou encarregada de contratar a obra? Foi um engenheiro nosso que esteve até fazendo depoimento, etc. Então esse engenheiro Alexandrino... Frederico. Foi Frederico. Então Alexandrino que acionou o Frederico, e o Frederico contratou empresas... Ou empresas, ou pessoas, ou seja, terceiros. Para poder executar. O senhor lembra no que consistia a obras em si? Esse valor de 400 mil era para fazer o quê? Para concluir o que os outros não estavam conseguindo concluir. Você já tinha empresas lá fazendo obra? Já. Quem era? Mas aquilo ali não foi obra nova, não. Foi para terminar coisas que tinham sido iniciadas por alguém. Eu não sei, não conheço. Agora, Alexandrino, eu tenho certeza que não sabe, e até eu tenho certeza que ele deve ter explicado tudo isso. Não sei. Vamos que conhece o relato dele. Mas vamos ficar aqui no que o senhor viveu. Então o senhor só sabe que essa obra foi estimada em 400 inicialmente, e que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Ou talvez até um pouco superior a 700. É que como foi feito? E
a dona Marisa, o Lula teve conhecimento do valor total? Eles procuraram saber isso? Se teve, não foi por mim. O Lula não... E com certeza também pelo Alexandrino não, porque Lula não conversava com Alexandrino essas coisas. Tá. E quando é que ficou pronta essa obra, você lembra? Ficou pronto, se eu não me engano, foi no dia 10 ou 15 de janeiro. E esse sítio, o senhor tem mais alguma informação? O senhor sabe de quem que era esse sítio? Tudo que eu sei agora é de informação de jornal. Mas na época, quando o Alexandrino pediu isso, ele falou, está precisando fazer uma obra no sítio de quem? Era do... O senhor entendeu que era do Lula? Se referia ao sítio de Lula. Se era uma obra que não fosse se referiu ao sítio de Lula. A história chegou para o senhor como se o sítio fosse do Lula. Se era de uso dele, se é de propriedade dele, etc. Usufruto dele, não, era dele. Não tenho a mínima noção. Mas chegou para o senhor como uma obra no sítio do ex-presidente. Do ex-presidente, claro. E começou, a demanda veio da dona Marisa direto para o Alexandrino. Não teve mais ninguém envolvido nessa... Ninguém. Tá. O Alexandrino... Eu só tive uma vez no apartamento dele, quando ele era ainda sindicalista. Já é esse apartamento que ele mora hoje? Não, é no anterior. Lá em São Bernardo? Lá em São Bernardo. Depois, nunca mais eu tive. E foi, olha, a melhor coisa que eu fiz para ele e para mim, porque era... a nossa relação, eu sou muito transparente. Eu gosto do Lula. Eu gosto, confio nele, valorizo ele, posso afirmar. Estúdio. Minha gente, olha, ontem foi o dia das pessoas caírem de cabeça dentro das redações em cima do grande, gigantesco conteúdo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal com as delações de 78 executivos da Odebrecht relacionadas às investigações da Lava Jato. É um volume de material gigantesco. Dá a quantidade aí para nós, Orengo? Só o tamanho, como é que é o negócio do tamanho? 500 gigabytes, né, Boechat? É muita coisa. Documentos, vídeos, é muita coisa. Quando eu era jovem, a gente tomava banho coletivo no vestiário do Centro Educacional de Niterói. E é coisa de garoto, né? Ficava olhando um gigabyte do outro para ver quem tinha mais megabyte, gigabyte. Então foi um negócio mais ou menos desse tamanho. Entre Mutambo e Kid Bengala foi a quantidade de coisa que o Supremo liberou ontem. E as redações caíram de cabeça, todo mundo, vídeo para cá, delação para lá, e declaração, e arquivo, e pega isso, cruza essa informação com aquela e tal. À medida em que o dia foi avançando, eu fui me perguntando, cadê as provas? Cadê as provas? Todos os depoimentos diziam, olha, eu fiz isso, eu ouvi aquilo, aí recebi a visita de fulano, e fulano me pediu essa grana, e era para interferir aqui na construção do estádio, da ponte, da refinaria, do navio, da plataforma e tal, e coisa. Eu digo, mas cadê o papel? Cadê o extrato bancário? Cadê o número da conta? Cadê a ordem de pagamento? Cadê a transferência? Cadê aquela papelada que os governos estrangeiros que investigaram assuntos também relacionados à Lava Jato já entregaram para o Brasil? Cadê os caras? Porque é aquela história, né? Você está na frente do juiz, o juiz diz assim, você matou o Barão. Mas que dia que mataram o Barão? Mataram o Barão num feriado de Páscoa às 10 horas da manhã em frente à Band News FM. E você é o principal suspeito. Aí eu disse, não, mas olha que tem uma imagem minha lendo o jornal nesta mesma hora, neste mesmo dia, na Praça General Osório, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Olha aqui, doutor, está aqui. E você apresenta aquele documento que corrobora, sustenta, dá alicerces à tua versão, à tua declaração, né? Você ou se isenta da suspeita ou fundamenta a acusação, a denúncia que você está fazendo. Então, eu comecei a dizer para o pessoal aqui no Jornal da Band, aqui na Band News FM, gente, vamos nos concentrar no batom na cueca, vamos fazer uma reportagem, além de dar os depoimentos, as declarações, o cruzamento de informações, os arquivos, as pesquisas que nós tenhamos sobre todo esse gigantesco
certo filme de terror que nós estamos vivendo, pega aí os documentos que os caras tiraram do bolso, da pasta do advogado e tal, e à medida que o dia foi avançando e a hora da edição do Jornal da Band chegando, o pessoal foi dizendo em Brasília, aqui em São Paulo e tal, em todas as praças envolvidas, só não tem documento. No conjunto dos depoimentos, ninguém apresentou documentos. Aí eu disse, opa, peraí. Começou a me dar um calafrio. Eu disse, vem cá, tudo que se tem até agora é esse conjunto de me disseram, me contaram, eu vi, eu falei, eu fiz, mas sem prova material? Isso, se imagina, esses advogados desses caras, desses políticos, são as bancas de advogados mais caras, mais conceituadas, mais competentes do país. A justiça brasileira é muito sensível a esse tipo de atuação profissional, né? As relações das bancas de maior influência com os tribunais é uma relação familiar, histórica, cultural, carnal. Então, imagina, não vai dar em nada, isso tudo vai virar pó. Se comprova com flagrante, com filme, com vídeo, com áudio, com o diabo, a Operação Satyagraha foi arquivada, foi jogada no lixo, a Castelo de Areia foi jogada no lixo, imagina o que não vão fazer agora com a Lava Jato, vai virar piada isso aí, vai pegar meia dúzia de bagrinho, botar tornozeleira eletrônica e daqui a 3 anos todos estão flanando aí, reeleitos, fazendo discursos, elaborando leis e tal. Deixa eu ver o que é isso. Eu comecei a ligar para contatos nossos na Procuradoria-Geral da República, na Lava Jato e tal. E disse, cadê o material? Bom, e aí deixa eu dar uma explicação para tranquilizar quem teve o mesmo tipo de receio, Orengo. Não sei se essa impressão também te afligiu ao longo da apuração de ontem. Há um gigantesco conjunto de provas materiais sobre boa parte já daquilo que os delatores da Odebrecht gravaram nos seus depoimentos. Documentos, extratos, números de contas, interceptações provando trocas de telefonemas, de e-mails, quebra de sigilo, contas bancárias, transferências para paraísos fiscais, trânsito de dinheiro vivo para aqui e para ali, porque o dinheiro está vivo, como a gente costuma dizer, enquanto ele está na maleta do cara que vai entregar para o político, mas depois o político tem que dar materialidade, trânsito a esse dinheiro, e ele acaba circulando em algum lugar. Pegou 10 milhões, comprou um imóvel, tem que fazer o registro do imóvel. Pegou 10 milhões, comprou dólar, mandou esse dólar para onde? Botou debaixo do colchão? Não, enfiou em alguma offshore. Tá lá, tem um caminho, os países entregam. Então, esse volume de material probatório, esses arquivos com o batom na cueca dessa quadrilhada toda, eles existem, eles são consistentes, eles são volumosos e ainda não estão concluídos. Bom, mas então por que não vieram a público ontem? Aí as explicações das fontes às quais nós recorremos são assim, não vieram por razões de ordem operacional, por razões até um certo ponto também de ordem legal, né? E por razões estratégicas. Por razões operacionais, é o seguinte, enquanto o Fachin não dizia que instância cuidaria de que suspeito, e várias instâncias foram destinatárias dos processos autorizados, das investigações autorizadas por Fachin, vejam que o Supremo Tribunal Federal vai investigar a quadrilhada de alto nível, depois o STJ vai investigar governadores, depois a Justiça Federal de primeira instância vai investigar ex-prefeitos ou outras figuras e tal. Enquanto o Supremo não decidia naquele conjunto de investigados quem se encarregaria de qual investigação em qual instância, não se podia pensar, como eles dizem, juntar a este ou aquele caso os documentos disponíveis. Não se poderia dar andamento às investigações baseadas nesses documentos, aos desdobramentos. Por quê? Porque poderia ser primeiro um trabalho perdido, digamos que a primeira instância tivesse feito todo esse trabalho e aí o ministro dissesse que aquilo ali tinha que transitar no Supremo, tinha que voltar para a estaca zero, não podia dar aquilo como trabalho formalmente realizado porque não havia autorização nesse sentido. Digamos que todos resolvessem investigar tudo, esperando a hipótese de cada um receber uma parte das autorizações, seria um trabalho inesgotável
que obviamente seria razoavelmente perdido, porque só a instância autorizada poderia depois valer-se dessa investigação. Há muita coisa que depende ainda de desdobramentos, de cruzamentos e tal, mas que já está nas mãos dos investigadores, e há muita coisa que esse material que já está na mão dos investigadores vai permitir agora, com as autorizações formais, desdobramentos, aprofundamentos resultantes de novas diligências, de novas requisições, de novas interceptações, de novas prisões, conduções coercitivas, buscas e apreensões e tudo mais. Então, só para tranquilizar os talvez poucos brasileiros que tenham dito, cadê prova, cadê prova, cadê prova? Aliás, dentre esses poucos brasileiros está o próprio Lula. O Lula não tem dito, cadê a prova, prova. Pois é, então Lula, espera, porque não só você com esse argumento, como todos os Renans, Aécios, Temeres e todo mundo, Jaburu, Padilhas, Moreiras e tal, todo mundo que está nesse papo, Fernando Henrique, eu quero ver o que tem lá, não tem prova, cadê a prova, não fiz nada, todos esses, todos os inocentes alcançados pela Lava Jato podem saber o seguinte: a delação premiada que deu neste episódio de ontem e anteontem, com a liberação do conteúdo das declarações dos delatores da Odebrecht, o capítulo máximo até agora vivido pela Lava Jato, as delações premiadas são estabelecidas, são construídas em função de uma série de garantias dadas pelo delator ao investigador. Muitas provas, inclusive, ainda estão em poder dos delatores. Foram verbalizadas na coleta, nos pressupostos, na negociação para a delação premiada, mas ainda não foram entregues. Um dos procuradores com quem eu falei ontem me disse, olha, Boixá, é do rito da delação premiada que o investigado, inclusive, retenha coisas que só entrega depois da homologação ou no curso das investigações depois da homologação, porque é também uma garantia para ele, porque a rigor, se ele me entregar o que ele tem sem eu dar a ele as garantias formais dos benefícios das contrapartidas, eu não dou, depois eu não dou, eu quero botar ele na cadeia. Se ele me entregar o arquivo dele, eu simplesmente sem estabelecer a minha contrapartida, eu não vou lhe dar contrapartida nenhuma, porque eu não quereria dar naturalmente. E aí, só para concluir, meu querido Orengo, a Odebrecht, para vocês terem uma ideia, tinha 2 sistemas de inteligência que controlavam o trânsito do dinheiro no mundo político, no mundo governamental. Um desses sistemas tem o nome de MyWebDay. MyWebDay. Quem puder traduzir, traduz meu web dia, diário, né? Algo assim. Alguma coisa da internet. Isso, MyWebDay. Esse MyWebDay, ele usava criptografia militar tão sofisticada, me disse esse procurador federal, que parece ter sido elaborada por gente que atuou na inteligência militar de Israel. Vocês imaginem o grau de sofisticação que essa gente tem. Esse MyWebDay tinha um gigantesco conjunto de provas da movimentação financeira da Odebrecht no campo da corrupção. Eles destruíram as senhas e não se conseguiu abrir. Eu acho até que já andaram noticiando por aí há algum tempo esse tipo de notícia. O MyWebDay, portanto, é um arquivo da lameira da Odebrecht que foi jogado, é um manual da propina. Esse aí não conseguiu, é um software que a Odebrecht usava, esse aí está perdido, segundo esse procurador. Ninguém conseguiu abrir até agora. Esquece, foi destruído. Mas um outro, chamado Druzys, D-R-O-U-S-Y-S, Druzys, é um outro arquivo de peso semelhante, de relevância semelhante. Este está sendo todo ele analisado, está todo aberto, e as planilhas, quem levou, que dia levou. Para vocês terem uma ideia, nesse Druzys, como no MyWebDay também, estão o seguinte: os valores pagos nas telas, né, desse programa, os valores pagos, a data do pagamento, o local do pagamento e o destinatário. Um Drowsy, Boixá, um sistema na internet interno, né? Só os funcionários ali têm acesso da empreiteira, tem algo fechado. Tanto como o MyWebDay também. Então, um intranet. É um intranet lá. Então, no Drowsys, que
está todo na mão dos investigadores, tem o mapa, o caminho do dinheiro, meu caro Orengo. Além disso, me disse esse procurador, tem muito documento, muito material de colaboração internacional, ou seja, tem uma quantidade, o capítulo batom na cueca está por vir ainda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que ter consciência, e não só consciência do momento, mas consciência inspirada na história, de que quando a batata começa a esquentar no andar de cima da sociedade brasileira de uma maneira geral e da política em especial, a tendência, né, e a comprovação estatística é da impunidade. Faz-se muita marola, grita-se muito, faz-se muita notícia, muita manchete, muita declaração, muito debate no Congresso, blá, 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 e no final das contas, nada, zero, porcaria nenhuma. Vejam, o próprio Mensalão, que até agora foi o processo que mais avançou em punições, se você espremer, ficaram 3, 4 gatos pingados ali que pegaram a pemba pesada. A dona do Banco Rural, aquele publicitário careca Marcos Valério, o Zé Dirceu tomou uma lambada, não sei mais quem ali, uns 4 ou 5 e tal, de um troço que tinha que pegar 50, 100... 150. Por quê? Porque é assim que a história do Brasil funciona no campo da impunidade. Agora, a coisa está muito mais organizada, estruturada, amarrada, cruzada e tal, e vai começar o jogo a ser jogado de fato em direção à decisão final do campeonato. Esperar com a ansiedade natural e com a cobrança necessária em cima do judiciário agora, para não permitir que esse processo se arraste por anos. Pode convocar juiz auxiliar para o Supremo, para acelerar os processos, acelerar os julgamentos. O Supremo tem que conscientizar-se de que não está diante de um julgamento a mais. Ele está diante do julgamento que pode virar a página da corrupção no Brasil. Para que isso aconteça, é fundamental que ele dê celeridade, que ele dê rapidez, que ele dê transparência no que for absolutamente possível, em tudo que for possível, para que esse troço da Lava Jato chegue a um desfecho. A Folha de São Paulo hoje está contando já como que as regras de prescrição que constam da lei brasileira vão favorecer alguns réus. Fernando Henrique Cardoso, ou suspeitos. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é citado pela Folha como um que vai se dar bem. O Roberto Freire, por exemplo, um dos fatos enumerados ontem para justificar a devolução do processo dele à Procuradoria-Geral da República pelo Supremo, um dos dados foi a idade, considerando a idade do investigado. Isso quer dizer o seguinte: em função da idade, os capetas, e eu não estou dizendo que o Roberto Freire seja um, mas estou usando o exemplo, os capetas viram santos. O Sarney está com 150 anos, então ele pode matar crianças que não vai dar em nada. Então é preciso, minha gente, que agora a gente acompanhe isso com a percepção, com a motivação de que algo sério, consistente está acontecendo. E torcer e apertar as autoridades, protestar, marcar em cima para que esse troço ande. Ande porque ele pega de A a Z na política brasileira. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, do magro para o gordo, do velho para o jovem. Está toda a política brasileira enfiada nesse lodaçal. E se a gente não varrer essa realidade do mapa, esse país não vai mudar de perfil por muitas gerações. Hernani do Amaral Peixoto virou figurão da política nacional por ser genro de Getúlio Vargas. Casado com Alzirinha, ganhou o apelido de Alzirão. Wellington Moreira Franco subiu na vida por ser genro de Amaral Peixoto. O apelido que lhe deu Leonel Brizola, Angorá, foi mantido pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Rodrigo Maia, codinome Botafogo, começou a carreira no colo do pai, César Maia, mas chegou à presidência da Câmara também por ser genro de Moreira Franco. Essa árvore genealógica, em que se penduram genros e sogros bem-sucedidos, logo será posta abaixo pelas motosserras tripuladas por informantes da Odebrecht.